Nossa aula de hoje será sobre o diencéfalo e sua neuroanatomia funcional. Meu nome é Igor Dalossi, eu sou acadêmico de medicina da UESP. Meu e-mail é esse que está aí, igordalossi@hotmail.com, e as referências deste trabalho serão Neuroanatomia Funcional, do Machado. Ok, pessoal? Antes do início da aula, é importante que notemos quais serão os objetivos da nossa aprendizagem. Hoje serão localizar o diencéfalo no cérebro e conhecer as suas correlações anatômicas, conhecer as estruturas que compõem o diencéfalo. Só mutar aqui. Ok? Além de entender as funções dessas estruturas. Beleza? Vamos dar início, então. Primeiro, é importante a gente localizar o diencéfalo dentro do sistema nervoso. O sistema nervoso, como sabemos, se divide em sistema nervoso central e periférico. Dentro do sistema nervoso central, teremos o encéfalo e a medula. O encéfalo, por sua vez, se divide em cérebro e tronco encefálico. E dentro do cérebro estará o telencéfalo e o diencéfalo. Ok? Lembrando que o cérebro é a porção mais desenvolvida do sistema nervoso e compõe 80% da cavidade craniana. O tema da próxima aula, ministrada pelo Gabriel, será telencéfalo, ok? Agora estudaremos o diencéfalo. Para encontrá-lo num corte sagital mediano, basta procurar abaixo do telencéfalo essa porção em vermelho. Vocês estão conseguindo ver aqui o laser? Beleza. O diencéfalo seria essa porção esverdeada logo abaixo, acima do mesencéfalo e abaixo do telencéfalo. Dando sequência, o diencéfalo ele se divide em 4 partes, sendo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Todas essas partes têm íntima relação com o terceiro ventrículo. Importante, então, que estudemos e conhecemos sobre o terceiro ventrículo para que possamos nos posicionar enquanto a correta distribuição dessas partes do diencéfalo. Primeira coisa, sabemos que o terceiro ventrículo é uma cavidade preenchida por líquor. Para tentar explicar para vocês, imaginem aqui na minha câmera, tem meus 2 punhos fechados, certo? Esses 2 punhos representariam o que seria o tálamo. Entre os 2 tálamos tem um espaço, que é o terceiro ventrículo. Ou seja, o tálamo ele vai compreender, vai formar as 2 paredes que compõem o terceiro ventrículo, ok? É uma cavidade ímpar e mediana, ok? Aqui temos no corte sagital medial, onde podemos ver a metade do cérebro, ok? Aqui no corte sagital medial, temos o terceiro ventrículo em verde. Aqui temos o ventrículo lateral e o quarto ventrículo. É importante dizer que o terceiro ventrículo ele se comunica com o quarto ventrículo através de uma estrutura chamada aqueduto cerebral. Eu vou aumentar a imagem aqui para vocês verem. Aqui o aqueduto cerebral comunicando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. E o terceiro ventrículo ele se comunica com os ventrículos laterais através dos forames interventriculares, ou de Mouro, ok? Dando sequência agora sobre as paredes do terceiro ventrículo. Nós temos uma estrutura bastante importante, chamado suco hipotalâmico, ok? Este suco é importante porque ele vai dividir aqui o diencéfalo em tálamo, ou seja, a região superior, e hipotálamo, a região inferior a este suco. Beleza? Unindo as 2 porções do tálamo, nós temos uma trave de substância cinzenta conhecida como aderência intertalâmica. De novo, eu peço para vocês que olhem na webcam, eu falei que os 2 tálamos seriam a minha mão, ok? Essa caneta seria a aderência, que está unindo as minhas 2 mãos. Então, uma trave de substância cinzenta que liga os 2 tálamos, ok? Dando sequência agora sobre os limites do terceiro ventrículo, falaremos sobre o seu assoalho. O seu assoalho é composto por essas estruturas:
pelo quiasma óptico, aquela região onde os feixes nervosos ópticos vão se cruzar, pelo infundíbulo, pelo tubercinéreo, uma região de substância cinzenta onde vai se pregar o infundíbulo, e os corpos mamilares. Beleza? Sobre a sua parede posterior, ela é formada pelo epitálamo. Aqui já temos mais uma parte. Das 4 partes, eu já citei 3 até agora. O tálamo, que é a porção acima do sulco hipotalâmico. O hipotálamo, que é a região abaixo do sulco hipotalâmico. E o epitálamo, que é a região posterior a este sulco. Ok? É uma porção pequena, seu principal constituinte é a glândula pineal. Além do epitálamo, o que a gente encontra na sua parede posterior, se dirigindo para a superior? Encontramos um feixe de fibras nervosas chamado estrias medulares do tálamo, mais ou menos nessa região, onde estará fixada a tela corióide. Sabemos que o terceiro ventrículo ele é preenchido por líquor, e a produção se dá justamente por essa tela corióide. Ok? Vamos passar. Agora sobre a parede anterior. Temos aqui a lâmina terminal e a comissura anterior. Então, até agora, o que vimos sobre o terceiro ventrículo? Os seus limites, certo? Que são superior a tela corióide, posterior o epitálamo, inferior o quiasma óptico, o infundíbulo, o tubercinéreo e os corpos mamilares, todos são estruturas do hipotálamo, e na sua porção anterior, a lâmina terminal. Depois que conhecemos o terceiro ventrículo, agora sim a gente pode dividir bem o diencéfalo em tálamo, a região superior ao sulco hipotalâmico, hipotálamo, a região inferior a este sulco, epitálamo, a posterior, e subtálamo, neste corte não pode ser bem visto, mas logo à frente eu explicarei para vocês de melhor forma. Aqui, de maneira resumida e para a gente introduzir, falarei basicamente das funções de cada uma dessas partes, ok? O tálamo tem dentre as suas funções a sensibilidade, o hipotálamo é o controle da atividade visceral, o epitálamo tem a sua função endócrina, assim como o subtálamo tem sua função motora. Isso aqui é apenas uma introdução, já vou falar cada um, suas funções mais detalhadamente. Começando pelo tálamo, a primeira estrutura que nós vamos estudar. Como eu mostrei anteriormente, seria como os punhos da mão. São massas volumosas de substância cinzenta, de forma ovoide, disposta um a cada lado do diencéfalo. É importante lembrar que aquela trave, a aderência, ela está ausente até 30% das pessoas. Então, não está presente em todo mundo, apenas 70%. As suas dimensões são longitudinalmente 3 centímetros, se fosse medida a largura, seria de 1,5 centímetros. E aqui eu trouxe uma imagem bastante interessante. O tálamo seria para o nosso corpo, para as vias nervosas, como um aeroporto. Quando você vai fazer um voo, se é muito longe, provavelmente não há um voo direto. Você tem que fazer uma escala. Assim também é para nossas fibras nervosas. Às vezes, para a sensibilidade chegar do seu órgão inicial até o córtex, ele tem que passar por uma escala. E o local onde essa escala é feita é justamente no tálamo, com uma exceção, que é a via olfatória. Beleza? Vamos passar agora para a anatomia macroscópica, uma visão posterior do tálamo. Nós veremos aqui o tubérculo anterior do tálamo, essa porção anterior do tálamo, ok? Logo abaixo, na porção posterior, teremos o pulvinar, que vai se estender sobre 2 corpos geniculados. O corpo geniculado medial e o lateral. Lembrando que, introduzindo aqui já para vocês, o corpo geniculado lateral, ele tem função da via óptica, enquanto a medial faz parte da via auditiva. A sua face superior formará o limite dos ventrículos laterais, enquanto lembra que eu estava explicando aqui do terceiro ventrículo, que é o que está entre os 2 tálamos? Então a parte inferior dele, a face medial, vai formar as paredes do terceiro ventrículo. Existe também um feixe nervoso bastante importante chamado de cápsula interna que vai estar recobrindo ele. É um feixe nervoso que faz contato entre o córtex e os centros subcorticais.
Depois, mais à frente, quando eu for falar sobre o subtálamo, eu vou explicar melhor para vocês, ok? Agora, sobre o tálamo, seus núcleos, como é dividido o tálamo? Interessante que o tálamo, ele possui, no seu interior, uma lâmina medular. Essa lâmina tem o formato de Y e divide em regiões o tálamo. Lembrando que o tálamo é em número de 2, cada um possui uma lâmina medular, em formato de Y. Ok? Agora vamos analisar cada uma dessas regiões. Aqui no grupo anterior, nós teremos alguns neurônios que recebem fibras dos núcleos mamilares, fazendo parte do circuito de Papez, responsável pela memória, através de conexões com o giro do símbolo e com o córtex frontal, ok? Dando sequência agora com o grupo posterior, nós lembramos do pulvinar, que eu falei um pouquinho antes, naquela imagem macroscópica. Não se sabe muito bem o que ele faz, é um órgão pouco estudado, mas se sabe que ele tem função na atenção seletiva. Além dele, como eu já disse anteriormente, na região posterior, no grupo posterior, teremos os corpos geniculados medial e lateral. Alguns autores, alguns livros, não consideram essas estruturas mais como tálamo, consideram como metatálamo. Interessante, caso vocês encontrem na literatura este outro nome, vocês já sabem do que está sendo tratado. A seguir, temos o grupo mediano, aqui bem próximo da aderência intertalâmica, que terá relações com o hipotálamo. E como o hipotálamo é um órgão com funções viscerais, ele também estará envolvido com essas funções. Temos um grupo conhecido como grupo medial, que é o que está entre o grupo mediano e a lâmina medular. Estaria aqui. Ele integra o sistema ativador reticular ascendente, que faz a ativação do córtex. Portanto, uma lesão nessa área que faz ativação, que participa da ativação do córtex, poderia levar uma pessoa ao coma. Também é importante na percepção sensorial. Enquanto seu grupo lateral, que é o mais importante e complexo, é dividido em núcleos ventrais e dorsais. No seu núcleo ventral anterior, temos uma relação muito grande com os núcleos da base. Portanto, terá função de planejamento motor, assim como os núcleos da base. Faz uma integração. Temos também o núcleo ventrolateral, com um circuito chamado circuito cerebelo-tálamo-cortical. Ou seja, aquelas fibras que saem do cerebelo em direção ao córtex passarão pelo tálamo e justamente por essa área. Temos também a via posterolateral, ok? Que será ventral posterolateral, que será sensorial, assim como a via ventral posteromediana, que terá uma relação muito grande com o leminisco trigeminal. Então, as funções, principalmente do nervo trigêmeo, como sensibilidade da face, estarão ligadas a esse núcleo, ok? Então, o que nós vimos sobre o tálamo? O tálamo tem várias funções. Dentre elas, citamos a sensibilidade, a motricidade, através das suas relações com os núcleos da base, comportamento emocional, através das suas conexões com o sistema límbico, memória, através do circuito de Papez, e ativação do córtex, através do sistema ascendente reticular, ok? Trazemos aqui uma alteração conhecida como síndrome talâmica. O que acontece nessa síndrome? Uma lesão neste local, como provocada por um AVC, causará uma dor central difusa em hemicorpo, ao contrário ao da lesão, que causa uma dor de forte intensidade, a pessoa vai ter um limiar de excitabilidade alterado, então aqueles estímulos que seriam considerados inócuos passam a ter uma grande importância, trazendo alterações sensoriais. E no caso dessa síndrome conhecida como Jagger-Rose, a pessoa chega a gritar de dor apenas ao ser coberta por um lençol, para que vocês tenham noção, ok? Agora vamos passar para o hipotálamo. O hipotálamo é um órgão de diversas funções. Dentre elas temos o controle da atividade visceral, da temperatura, emocional, sono, vigília, fome, sede, diurese, metabolismo e também a regulação da adena-hipófise, que estará logo abaixo e em contato com ela. Vamos falar sobre os componentes do hipotálamo. São os componentes do assoalho do terceiro ventrículo,
Como eu já tinha dito anteriormente, temos o quiasma óptico, o infundíbulo, o tubo cinéreo e os corpos mamilares, ok? É importante também delimitar o hipotálamo em regiões, para que você, quando receba um exame de imagem, por exemplo, e lá está dito lesão em região tal do hipotálamo, para você ter uma noção melhor de onde está situada aquela lesão. É bem fácil. Se é a região que está acima do quiasma óptico, chamamos de região quiasmática. Se é a região que está acima do tubo cinéreo, chamamos de região tuberal. Se é a região que está acima dos corpos mamilares, chamamos de região mamilar. Beleza? O hipotálamo, ele também é dividido em planos. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Imaginem aqui um córtex sagital mediano, certo? Nós teremos um plano mais lateral, que é esse plano em vermelho. Dividido deste outro plano em amarelo, por essa estrutura aqui conhecida como fórnix. Vocês conseguiram ver? São 3 planos. Plano lateral, o plano do fórnix que está dividindo e o plano medial. Lembrando que esse plano medial ele é mais importante. O plano lateral, depois eu vou falar no centro da fome e da sede. Perfeito? Vamos citar aqui quais são os núcleos. Temos aqui a área pré-óptica, bastante importante, porque apresenta uma estrutura, um órgão chamado órgão vascular da lâmina terminal. É um órgão vascular que não possui barreira hematoencefálica. Ele não faz parte do diencéfalo, mas tem ampla relação com ele, por isso é estudado junto. Esse órgão, por não possuir essa barreira hematoencefálica, ele possibilita que o hipotálamo sirva como um sensor e perceba alterações como de temperatura e da osmolaridade do sangue. Perfeito? Temos também o núcleo supraóptico, supraquiasmático, arqueado, ventromedial, dorsomedial, paraventricular e o posterior. Dando sequência, vamos falar sobre as conexões que o hipotálamo faz, ok? O hipotálamo faz conexões com o sistema límbico, através do fórnix até o hipocampo, tendo função da memória, com a área septal, através do feixe prosencefálico medial, tratando-se do sistema de recompensa, com o corpo amigdaloide, através das estrias terminais, tendo função o medo, com fibras, faz conexões viscerais aferentes com as fibras que saem das vísceras através do trato solitário, que traz não só a sensibilidade geral, mas também especial, como, por exemplo, a gustação. E também as fibras viscerais eferentes que partem do tálamo para as vísceras e vão controlar diretamente ou indiretamente os neurônios pré-ganglionares, tanto simpáticos quanto parasimpáticos destes órgãos, ok? Outra função bastante importante em relação às suas conexões é, pelos mamilos e genitais, são conexões indiretas, né? Que terão uma relação muito grande, principalmente com o papel da ereção. Outra conexão muito importante é através do trato retino-hipotalâmico, que vai regular o ciclo circadiano. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Com a hipófise, nós temos 2 conexões principais, 2 tratos. O primeiro é o trato hipotálamo-hipofisário. Aqui nós vemos hipotálamo hipofisário, parte daqui para cá. Ele constitui um dos principais componentes da neurohipófise. São neurônios ricos em neurosecreção que estarão secretando aqui nesta região vasopressina e ocitocina. Então, são neurônios que partem do núcleo paraventricular e supraóptico em direção à neurohipófise. O outro trato é o túbero infundibular, que terão fibras nervosas partindo do núcleo arqueado e liberando seus compostos, normalmente inibidores ou estimuladores dos hormônios da adenipófise, no infundíbulo. Ok? Dando sequência sobre as funções, nós temos que o controle do sistema autônomo é uma função bastante importante. O controle do parasimpático está no hipotálamo anterior, assim como o simpático no posterior. A regulação da temperatura no hipotálamo, nós temos alguns neurônios que são termorreceptores, que conseguem captar alterações na temperaturas e ativam certos centros. Por exemplo, o centro da perda de calor. Se aquela pessoa está muito quente, sua temperatura está elevada, ele vai promover a vasodilatação periférica e a sudorese, justamente com o intuito de perder calor. O contrário também é verdadeiro neste centro da conservação do calor.
onde haverá vasoconstricção periférica, tirando o sangue da periferia, tremores musculares existirão para a produção de calor e também a liberação de hormônio tiroidiano. Também temos como função do hipotálamo a regulação do comportamento emocional, com conexões com o sistema límbico e com a área pré-frontal. Também temos, bastante importante, as correlações com o sistema reticular acidente ativador do córtex. Por quê? Normalmente, vou falar logo aqui à frente, nessa parte de geração e regulação de ritmos circadianos, esses núcleos supraquiasmáticos, que vão ter relação com esse sistema reticular, eles serão ativados ou inibidos de acordo com a existência ou não de luz. Por exemplo, pela noite, onde não há luz, esses núcleos estarão ativados, produzindo certa inibição no sistema reticular ascendente ativador, ok? Além dessa função, temos a regulação da ingestão de água e alimentos, através do centro da sede, no hipotálamo lateral, centro da fome, e também no hipotálamo lateral. Lembra que eu mostrei para vocês os 3 planos, dividido pelo fórnix? Então, aqui estarão naquela região que estava avermelhada. O centro da saciedade, que estará no núcleo ventromedial, a regulação da diurese, através da ADH, que é estimulada e controlada nos núcleos supraópticos paraventriculares, além da regulação do sistema endócrino, como eu já falei, através daquelas conexões com a hipófise, tanto o neuro quanto a adenipófise, teremos o controle do sistema endócrino principal do organismo. Agora, o epitálamo. Já falamos sobre o tálamo e sobre o hipotálamo. Agora falaremos sobre o epitálamo. Seu principal constituinte será a glândula pineal. O epitálamo, como lembramos, está na região posterior do terceiro ventrículo. Outras estruturas presentes no epitálamo são a comissura posterior, a comissura das abênulas e o trígono das abênulas, que a gente não consegue ver aqui. Eu vou colocar outra imagem. Aqui. Aqui estaria o trígono das abênulas. Entre os 2 trígonos, podem ver que tem uma de cada lado, teremos a comissura das abênulas, ok? Além das estrias medulares do tálamo, onde eu citei que se fixam as telas corióides que formam o teto do terceiro ventrículo. Outra imagem. No córtex sagital mediano, temos aqui a glândula pineal e as comissuras posterior e a comissura das abênulas. Outra imagem. Pineal, trígono das abênulas e a comissura das abênulas. Perfeito? O principal constituinte do epitálamo é a glândula pineal, que normalmente quando você recebe um exame de imagem, este órgão está com concreções calcárias, está com calcificação, porque com o decorrer da idade, o cálcio vai se acumulando lá. E isso também explica o porquê de uma criança ter maior produção do hormônio melatonina do que os mais adultos, os mais velhos, que inclusive têm seu ciclo circadiano prejudicado devido à menor produção e o aumento da calcificação deste órgão. Lembrando que ele também não possui a barreira hematoencefálica, ele possui uma inervação simpática, também influenciada lá pelo hipotálamo. Quando nós falamos do ciclo circadiano, que eu falei do núcleo supraquiasmático, quando existe luz, este órgão ele é inibido, esse núcleo supraquiasmático é inibido e não vai produzir estímulo na pineal para a produção de melatonina. Quando não existe luz, esse núcleo não é inibido e ele permanece ativando, através do simpático, a glândula pineal para produzir a melatonina. Faz a regulação dos ritmos circadianos, participando em conjunto com o hipotálamo, na sincronização dos ciclos dia-noite. Também possui uma ação antigonadotrópica. Isso foi evidenciado como pegaram ratos e os criaram no escuro, né, sem a presença de luz, e viram que esses ratos tiveram uma certa atrofia nas suas gônadas. Isso seria importante na natureza no caso do invernamento desses animais, onde assim haveria uma preservação de energia. Isso também é evidenciado em meninas cegas, que têm a sua maturação sexual um pouco retardada devido ao aumento da produção de melatonina e a sua posterior ação antigonadotrópica. Além disso, sabemos que o epitálamo
ele produz a secreção de melatonina. O hipotálamo produz a melatonina, que também tem uma função antioxidante até mais importante do que algumas vitaminas. Beleza? Então, encerramos aqui também o epitálamo. Agora, para a última parte, falaremos sobre o subtálamo. Lembra que eu falei que eu explicaria ele melhor aqui no final? Vamos imaginar. Temos os dois tálamos. Entre eles, o terceiro ventrículo. Aqui teria o suco hipotalâmico dividindo tálamo e hipotálamo, certo? Lateral ao hipotálamo, inferior ao tálamo e medial à cápsula interna, que eu também falei que ia falar melhor depois, está o subtálamo. O subtálamo, ele tem uma relação muito importante com o mesencéfalo. Algumas estruturas do mesencéfalo chegam a permear o subtálamo, formando uma zona desconhecida, onde não é possível separar os dois. Os núcleos que fazem isso são o núcleo rubro, a formação reticular e a substância negra. Também temos um núcleo muito importante no subtálamo, que é o núcleo subtalâmico, que possui conexões com o globo pálido, através de um circuito chamado circuito pálido subtálamo palidal, muito importante na regulação da motricidade somática. Isso é evidenciado no quê? Em alguns tipos de lesão do subtálamo, vemos a produção de movimentos chamados hemibalismo, vem de balismo, de lançamento. São movimentos involuntários, que não cessam nem pela noite, produzidos em um hemicorpo contralateral ao que foi lesado. Ok? Então a aula foi isso, uma aula breve, bastante simplificada para o período que nós temos, certo? Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição, assim como Instagram, telefone, tá bom? E assim daremos por encerrada a aula e meu amigo Gabriel assumirá o comando aqui falando sobre o telencéfalo, ok? Uma boa noite a todos vocês e obrigado pela atenção.